Olá, boa noite. Aquele meu abraço enorme a todos vocês que estão nos assistindo agora e especialmente ao pessoal do Centro Espírita Luz no Caminho de Guanambi por esse convite que nos deixa assim tão alegres, tão felizes. Sabe por quê? Porque nesses momentos temos a chance imprescindível e imperdível de sermos úteis, de atuarmos um pouquinho mais na construção do reino de Deus aqui na Terra. É uma construção de cada um de nós, mas ela só ocorre quando todos nos ajuntarmos nesse esforço coletivo pela construção de um mundo melhor. A construção de reino de Deus no planeta. Do reino de Deus que vai se externar do íntimo de cada um de nós. Não é para isso que nós estamos aqui. E o tema sugerido pela direção do Centro Espírita do Luz no Caminho é um tema também instigante e tão atual, que é a transição planetária. E através da ótica espírita, da visão espírita, dos ensinamentos e informações trazidos pelos espíritos superiores para Allan Kardec, a partir disso nós podemos tentar entender o momento atual que vive o planeta. E olha, é muito especial podermos contar com a bagagem teórica e de informações trazidas pelo Espiritismo, organizadas pelo codificador Kardec. Sabe por quê? Porque ela nos permite observar o nosso mundo de forma natural, entendendo que a natureza de Deus transcende esse mundo material que está aqui aos nossos olhos. Esse mundo sensível aos nossos sentidos, ao olfato, à visão, à audição, ao paladar, ao tato. Esse mundo que impressiona nossos receptores orgânicos e faz com que desenvolvamos reações, às vezes automáticas, às vezes refletidas, mas nossa evolução nos capacita a reagirmos cada vez mais de forma refletida, pois vamos nos caminhando a passos firmes para o nosso contexto racional. O instintivo vai sendo deixado de lado, vai sendo superado com o agigantamento da razão dentro de nós. E esse crescimento da razão ele vai ocorrer através do estudo, da aprendizagem, da tentativa de nos tornarmos melhores. E o Espiritismo é aquele conjunto doutrinário que requer estudo. Um estudo íntimo, pessoal, particular e em grupo. Nós entendemos, nós buscamos sempre um novo conhecimento por ação própria. Não é? E esse conhecimento se torna mais consolidado quando agimos em conjunto. Mas ninguém vai colocar em nossa mente as informações e o conhecimento que é da nossa obrigação adquirir. É impossível, não é alguém colocar em nossa mente. Os nossos amigos e irmãos são nossos apoios e inspirações. Mas a tarefa do crescimento pessoal é individual. E somente assim nós conseguimos entender o Espiritismo. E esse momento de transição planetária, sob a ótica espírita, ele derruba todos os mitos. Por exemplo, muita gente está associando essa pandemia atual do novo coronavírus com um movimento especial na história humana. Não, não é especial, porque já ocorreu antes, não é único. Outras pandemias, outras catástrofes naturais ocorreram aos montes na história humana. Essa é só mais uma. O especial desse momento é a capacidade do ser humano reagir, entender e superar. Nós já temos todos os mecanismos científicos, o conhecimento intelectual, o conhecimento científico para compreender e fazer frente a esse desafio. O que seria somente um problema e causa de terror e destruição antigamente, hoje é um desafio que pode ser vencido pelo potencial de conhecimento que o ser humano adquiriu. Bom, mas o Espiritismo nos chama para outra realidade. Esses desafios no plano material fazem parte da nossa caminhada, mas todos os desafios reais que nós temos, perenes, eternos que nós temos, são os desafios morais. Então essas ocorrências no plano espiritual devem ser analisadas a partir da nossa ótica espiritual. Desculpem, essas ocorrências no plano material devem ser analisadas a partir da ótica espiritual. Porque é lá, no mundo dos espíritos, que está a nossa vida verdadeira. Isso que nós passamos aqui temporariamente é importantíssimo para o nosso crescimento, para a nossa compreensão sobre a natureza desse planeta onde atualmente estamos. Mas todo esse conjunto de fatos deve ser inspiração para reflexões maiores.
Desculpem. E nessa questão de transição, nós temos que entender o seguinte: ela sempre ocorreu na história humana. Cuidado para não mitificarmos o fato e cairmos nos conceitos tais quais os conceitos milenaristas tradicionais em que planejam e preveem o fim do mundo para determinadas épocas. No nosso mundo ocidental mesmo, esperávamos o fim do mundo no ano 1000 pós-Cristo. Depois, no ano 2000, muitos acharam que seria o fim do mundo. E veio adiando 2012 foi outra fonte de crendices e muitas superstições. No meio espírita brasileiro veio a crendice, o mito de 2019 como data limite. Não existe data limite. Existe transição constante, porque a evolução humana, ela não para. Não é linear, mas ela é dinâmica. Ela sempre ocorre. Nós sempre aprendemos um pouquinho mais. E é dessa forma que saímos lá do nosso estágio espiritual antigo, de milhares e milhões de anos, aquele estágio primitivo, para esse estágio mais desenvolvido de provas e expiações. Mas nós só estamos no comecinho da nossa caminhada espiritual. Muitos outros níveis e outros mundos nos aguardam. Mas para chegarmos lá, os degraus da escada têm que ser construídos aqui, agora. E é para isso que os espíritos vêm nos auxiliar. Aqueles que já passaram para etapas mais avançadas têm como principal preocupação a preocupação auxiliar aqueles, como nós, estamos aqui em degraus ainda anteriores. E nós estamos caminhando sob a orientação desses espíritos. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque nós não podemos falar aqui, é muito rápido o nosso bate-papo aqui nesse momento, falar da transição da forma como a doutrina, todos os conceitos, ideias, informações que existem. Então nós temos que pegar em cada encontro temas específicos. E o maior de todos os nossos problemas morais, a fonte de todos os outros, segundo os espíritos, deve ser mencionado aqui hoje, nesse momento, nessa conversa com vocês, que é o egoísmo. E esse egoísmo se encaixa muito bem na situação que vivemos atualmente. Lá no Livro dos Espíritos, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, das questões 913 a 917, Allan Kardec dialoga com os espíritos superiores, questiona, investiga 913 a 917 sobre a questão do egoísmo. Eu quero aqui fazer um parêntese e citar um fato que está ocorrendo nos últimos dias no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil. Há um movimento que segue uma escritora já desencarnada, russa, a Ayn Rand. Ayn Rand. O nome é A-Y-N-R-A-N-D. Essa escritora lançou o livro A Revolta de Atlas. Foi uma escritora de sucesso. Vendeu mais de 30 milhões de cópias e os livros dela continuam vendendo bastante. Ela é uma escritora russa que fugiu no início do século XX, quando o socialismo se implantou lá com a Revolução Russa, porque ela não concebia uma sociedade cooperativa, comunitária. A ideia dessa mulher, a ideia dela, é que nós só evoluímos através do egoísmo. Então nós temos que lutar pelo que é nosso, primeiro lugar, principalmente por tudo que é nosso, pelo que é nosso, pelos nossos prazeres, nossas vitórias pessoais. E ela criou milhões de seguidores, até hoje é cultuada. E por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, das últimas semanas, principalmente após o início da pandemia do novo coronavírus, com esse apelo universal por uma mentalidade mais cooperativa, mais colaboracionista, uma mentalidade em que todos devem se comprometer com todos, também surgiu esse movimento se recrudesceu e espalhou outdoors em várias capitais brasileiras com a seguinte frase: quem é John Galt? Quem é John Galt? Esse personagem fictício, John Galt, está lá no livro A Revolta de Atlas, da escritora Ayn Rand. John Galt, e todo esse conjunto dessa obra, ele leva à ideia do egoísmo como principal mola do sucesso humano, como fonte de felicidade até. Eu até pensei um trechozinho onde a escritora fala o seguinte: o único objetivo do homem
é o seu próprio interesse. Ninguém deve se sacrificar pelos outros, nem pedir que se sacrifiquem por você. Essa é a ideia que está em toda a obra dessa mulher, dessa escritora. Segundo alguns analistas, que eu fui ali na internet dar uma olhadinha, pessoas que já analisaram a obra dela, né? Tem pessoas que a incensam demais, a têm como uma líder, uma mentora, né? Outros, infelizmente, a maioria que eu encontrei, condenam as ideias bastante egoístas dela, bastante isolacionistas. Então, esse trecho, o único objetivo do homem é o seu próprio interesse. Ninguém deve se sacrificar pelos outros, nem pedir que se sacrifiquem por você. E a humanidade segue bastante isso. Pegar o exemplo da pandemia. Por que ela explodiu nos países? E agora está explodindo, infelizmente, no Brasil. Porque as pessoas não formaram a mentalidade coletiva da cooperação. Para enfrentar o problema, transformá-lo em desafio, temos que buscar os meios corretos, os meios disponíveis. E nós, por exemplo, não temos remédio contra esse problema, que seria o veneno contra o vírus, né? Nós não temos ainda a cura, nós não temos ainda a vacina. E a ciência nos mostrou que o isolamento social seria o fato principal no nosso conjunto atual de providências para conter as mortes que estão se multiplicando aos milhares, infelizmente. Mas em muitos lugares do planeta, o ser humano olhou para si, preferiu cuidar das suas coisas. Nesse momento, prefere cuidar das suas coisas, dos seus interesses, atender aqueles interesses imediatistas. É o que antigamente falava assim, pensar com o estômago, não é? Não planejar, pensar e executar, quase que instintivamente. E esses seres humanos estão agindo pela própria riqueza, pelo acúmulo material, o acúmulo de bens, e não está pensando que isso está provocando cada vez mais tragédias. O egoísmo é algo presente nesse momento na humanidade e talvez seja a principal fonte da explosão da pandemia. O ser humano não se compromete com a sua própria humanidade. E aí os espíritos vão trazer informações importantíssimas para Kardec. Na questão 913, olha, lembre aquela frase que eu falei da autora. O único objetivo do homem é o seu próprio interesse. Ninguém deve se sacrificar pelos outros, nem pedir que se sacrifiquem por você. Cada um no seu quadrado, sem se envolver com o espaço do outro. Isolacionismo, luta egoísta, concorrência cruel, fria, dura, um superando o outro através da vitória, a ideia de vitória e derrota. Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 913, entre os vícios humanos, qual que podemos considerar mais radical? E eles foram diretos e deram um puxão de orelha em Kardec. Já falamos antes para você isso. É o egoísmo. O egoísmo é o maior dos vícios morais que nós temos. E enfatizam, dele deriva todo o mal. O ser humano não se vê como alguém em grupo, mas se vê como alguém que deve explorar o grupo, explorar os outros, usar para o seu próprio bem os outros. Usar os outros para o seu próprio bem. Então o egoísmo, segundo os espíritos superiores, é o mais radical dos vícios. E dele deriva todo o mal. Gente, e no final dessa resposta da questão 913, tem um chamado, um alerta preocupante e excepcional para todos nós. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo desativa em nossa mente toda e qualquer iniciativa ou impulso, não deixa que ocorra esse impulso ou iniciativa de agirmos mais pela caridade, pelo compromisso com o próximo. Então, se o ser humano está sofrendo agora as consequências dos seus excessos no planeta, a sua dor é fruto do seu próprio egoísmo. Estudai todos os vícios, dizem os espíritos, e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo.
Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele, no egoísmo, se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, olha, condição indispensável, incontornável, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, dizem os espíritos, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então aquela lei de justiça, amor e caridade que está entre as leis morais no livro 3 de O Livro dos Espíritos, aquela lei ela não encontra em nós a sua concretização no planeta a partir das nossas ações, enquanto nos movimentarmos, agirmos, nos preenchermos de conteúdos egoístas. Mas Allan Kardec perguntou aos espíritos: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Eles dizem, aqui na resposta 914, da questão 914, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isto depende da educação. E não somente, ele não fala aqui da educação formal, os espíritos não se referem somente à educação formalizada das escolas e tal. É o processo de aprendizagem diário, contínuo, que todo ser humano passa, sofre e produz todos os dias. Nossa mente não para de aprender. Agora, o conteúdo da aprendizagem, ou melhor, a produção dentro de nós dos conteúdos a partir daquilo que recebemos, é responsabilidade nossa. Então, os fatos podem gerar em nós revolta. Os fatos podem gerar em nós ódio. Ou os fatos podem gerar em nós o desejo de melhorar, do perdão, da compreensão, do compromisso com o próximo. Só vou fazer uma pequena correção. Os fatos podem? Não, está errado. Nós podemos fazer dos fatos fonte de boas ideias ou más ideias. Eles existem a partir da nossa percepção. Nós os percebemos e dentro de nós construímos nossas ideias. E aí é a escolha nossa. Eu posso manter a ideia de inimizade com alguém se eu quiser. Ou eu posso transformar aquela pessoa dentro de mim em um irmão, como realmente é, dotado de tudo que eu tenho de bom, de tudo que eu tenho de mal, porque nós estamos na mesma caminhada, não somos cópias, mas somos semelhantes, e com capacidade para superarmos sempre. E eu vou destinar às outras pessoas e à humanidade o que tem dentro de mim. Se eu sou alguém que cultiva o ódio ainda, a humanidade vai ser o alvo do meu ódio. As pessoas serão alvos do meu ódio. Se eu já luto para superar isso e tento assumir uma postura de concordância, de fraternidade, de caridade, a humanidade e as pessoas serão alvo desses bons sentimentos que eu tenho. Porque eu estou superando o egoísmo. E vocês viram lá no 913, o egoísmo neutraliza todas as qualidades. Então, se eu estou superando o egoísmo, eu estou ativando as minhas qualidades morais. É a minha evolução. Essa é a transição humana. Não virá nada, como as religiões tradicionais falam, um evento cósmico, um evento extraordinário. O sobrenatural não vai agir no planeta para que a transição ocorra e nós façamos o salto hoje. Mundo de provas e expiações, amanhã mundo de regeneração. É uma transição prolongadíssima. Alguns, muito otimistas, esperam daqui a algumas décadas o mundo de regeneração. A humanidade não está mostrando isso. As gerações que estão nascendo agora, nesse momento, ainda estão sendo educadas sob o signo do egoísmo. Então, daqui a 30 anos, eles terão 30 anos. Eles terão 40 anos daqui a 40 anos. E serão adultos ainda com esse contexto moral que estão recebendo dos seus pais, dos adultos. Claro que são espíritos que estão vindo, esses espíritos estão vindo com uma bagagem já de outras vidas, mas são fortemente influenciados agora.
Os espíritos iluminados dizem que entidades mais elevadas estão encarnando no planeta para o nosso crescimento. Ótimo, isso deve estar acontecendo, porque realmente, se você observar nos últimos 200 anos, superamos defeitos e concepções antigas terríveis, embora muitos seres humanos ainda carreguem dentro de si e exerçam na sociedade vícios de comportamento seculares. Ainda temos o preconceito sexual, o preconceito social, o preconceito racial, que é o étnico, preconceito das mais diversas formas. Ainda temos sim. Ainda imaginamos que é mais importante acumular alimentos em minha geladeira do que pensar numa forma de produzir e de acumular alimentos para toda a minha rua, para todo o meu bairro, para toda a minha cidade, e principalmente na casa daqueles que nesse momento enfrentam uma situação material, financeira pior do que eu. Eu estou preso no meu mundo fechado. É o que a autora, a escritora diz. O ser humano não deve se sacrificar por ninguém, nem pedir os sacrifícios dos outros para ser. Mas toda a lição de Jesus, e aí eu chamo a atenção para um fato mais relevante também. Todo esse conjunto moral falado pelos espíritos Allan Kardec já está lá no discurso do Cristo e de outros luminares da humanidade que vieram durante a história. Alguns não religiosos. Falaram da necessidade da cooperação, da união de esforços, das mãos dadas para conseguirmos ir além, conseguirmos evoluir. Os grandes projetos que promoveram a evolução da humanidade, sejam projetos na área do conhecimento em si, da reflexão, filosóficos tal, ou projetos de engenharia, eles ocorreram para o bem coletivo. Muitos ganharam com isso. Ainda temos o egoísmo como uma das principais fontes do nosso pensamento, mas a coletividade ganha com os esforços. E já entendemos hoje, e a humanidade está nos mostrando aí, a natureza está nos mostrando, que o egoísmo, o isolacionismo, a concorrência desregrada, a luta constante pela própria vitória e a derrota do próximo, não gera progresso. Gente, vamos pegar esse coronavírus como símbolo de tudo isso que os espíritos estão falando? O ser humano tem uma empáfia enorme, se acha muito poderoso. Eu tenho meus carros em minha casa, a minha religião, minha igreja é mais poderosa do que as outras, o meu país é o melhor, é destinado por Deus para superar os outros. A minha ideologia é a perfeita e a pura, a dos outros não. Eu sou melhor, o eu, tomando conta de tudo. Olha o desnível financeiro entre os estados, bilhões nesse momento passando fome, enquanto outros milhões estão vivendo na abundância. Super projetos, acúmulos financeiros em várias partes do mundo, uma vida quase que fora dos limites da Terra, o ser humano com projetos para ir à Lua, agora quer ir a Marte, já consegue ver um universo de 12 bilhões de anos atrás, anos-luz, não é assim? Tudo isso é progresso científico, intelectual, financeiro, econômico, mas outros bilhões estão morrendo de fome enquanto a abundância está lá para aqueles. Isso é natural? Isso ocorre por acaso? Sabemos que não, isso é planejamento. E todo esse poder que alguns seres humanos imaginavam ter, um serzinho, que alguns discutem se é ser vivo ou se não é ser vivo, aí na área de biologia, minúsculo, veio mostrar que venceu a batalha em muitos casos, causando mortes, porque cumpriu com sua obrigação. E mostrou que a luta coletiva é o símbolo, denota a vitória imediata. E a humanidade perde terreno, em muitos casos, nessa luta contra a pandemia, porque deixa de agir coletivamente e age por interesses próprios. O vírus se une, vamos pegar esse símbolo, no ataque ao corpo, mas não é um ataque. O vírus está dentro do corpo do ser humano exercendo o seu papel, se reproduzindo, seguindo sua carreira evolutiva. É a natureza criada por Deus. E o ser humano vai se defender, só que deixou-se contaminar, o contágio circular por interesses financeiros. E todo aquele poder ficou agora de joelhos,
As pessoas estão dentro de casa com medo de sair. As mega empresas de aviação estão com os aviões no chão, no solo. O transporte parou. A mega produção de determinadas linhas de objetos, de produtos, está parada também. Todo o discurso de poder foi por terra para vencer um vírus invisível. Pensem na simbologia de tudo isso. Se você se previne do contágio, você usará mecanismos e instrumentos, até no vestuário, para se proteger e ao mesmo tempo evitará contaminar o outro. Você superou seu egoísmo. Eu me previno a partir do momento que eu cuido do outro. Eu não vou me contagiar a partir do momento que eu evito a contaminação do meu próximo. Porque eu estou correndo, livrando e tomando ações e atitudes, adotando ações e tomando atitudes que vão me proteger e proteger quem está ao meu lado. Eu vou impedir que o vírus destrua a minha cidade, me protegendo e contribuindo e lutando para que o outro se proteja também. Sem a luta coletiva que é baseada na caridade, nós não conseguimos superar o desafio e vamos manter o problema. Mas, como os espíritos dizem, o egoísmo neutraliza as outras qualidades, todas as qualidades, mas superar o egoísmo ativa as nossas boas qualidades. E aí nós conseguimos superar os problemas. É essa reflexão que deve tomar conta de todos nós nesse momento em que falamos de transição planetária. A transição é de um determinado estágio espiritual para outro estágio espiritual supostamente mais evoluído. É o contexto espírita. Essa movimentação para melhor é um empreendimento meu, um empreendimento seu, um empreendimento que está no íntimo de cada um de nós. Construir um mundo melhor a partir da melhoria do nosso mundo íntimo. Esse empreendimento, ele tem um início, a força, o seu impulso dentro de cada um de nós e se concretiza com esforço conjunto. Eu me melhoro, eu me purifico, eu me reformo, eu me reconstruo moralmente e vou externar isso. A árvore que Jesus falou do semeador cresce, fica frondosa, se enche de frutos e distribui a muitos outros. Assim, eu supero o egoísmo pelo cultivo, pela alimentação das minhas boas qualidades. E o egoísmo assim não tem vez em mim. Superar os defeitos é a única forma de operarmos a transição planetária. E eu desejo isso a todos vocês. Nesse momento, eu agradeço mais uma vez ao pessoal do Luz no Caminho pelo convite, me coloco à disposição. Desejo toda a proteção do mundo para você que está nesse momento aí acompanhando a nossa conversa, nosso diálogo, e essa proteção vem das suas ações. Lute dentro de si, naquele trecho do Livro dos Espíritos, o homem de bem, para refletir e encontrar dentro de si o que há de egoísmo ainda que deverá ser superado pela caridade, pelo amor ao próximo, pela fraternidade, pela vontade de unir esforços pelo bem comum. Tenha dias de vitória. A partir do contexto iluminado e vitorioso que você conseguir fazer brotar dentro de si. O reino de Deus é sua construção. E a concretização dele no planeta é luta conjunta. Tenham paz, construam a paz, promovam a paz, porque assim o mundo será de paz. Transitaremos para um mundo melhor a partir da nossa melhoria íntima. Superem os equívocos morais, ouvindo, lendo, assistindo, compartilhando boas ideias e bons ensinamentos. Fiquem em paz e muito obrigado.